Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vim mostrar para vocês algo que muitas mães têm me perguntado, que é como eu tenho desenvolvido o homeschooling em casa com o Ben. Bom, o Ben só tem 2 anos de idade, então eu quero deixar claro que nessa idade, para mim, o mais importante é que ele possa correr aqui no quintal, é que ele possa pular, é que ele possa andar de triciclo, é que ele possa desenvolver a parte motora dele. Muito mais importante do que ele desenvolver aspectos formais, acadêmicos, leitura, escrita, não. Eu estou muito mais preocupada nesse momento que ele tenha contato com a natureza, que ele possa ter uma boa rotina, que ele possa brincar bastante, pois chegará o momento em que ele terá que passar mais horas no dia lendo, escrevendo, em contato com livros, de forma obrigatória, né? Porque contato com livros ele já tem, porque ele ama pegar os livros ali e se debruçar nele para olhar imagens, para contar as suas histórias. Mas, mesmo assim, como eu escolhi trabalhar o homeschool e eu nunca tive filhos, então nunca precisei fazer isso, tinha uma rotina muito diferente até o nascimento do Ben, eu escolhi começar já a trabalhar algumas atividades que pudessem tanto ajudá-lo no desenvolvimento dele, como também atividades que me auxiliassem a desenvolver a habilidade que eu preciso ter para ensiná-lo. Depois eu vou alfabetizar ele, vou ensinar ele outras disciplinas e conhecimentos que vão exigir de mim que eu mesma tenha hábitos, tenha uma rotina relacionada a isso, ao ensino. Então, hoje o homeschooling que eu faço em casa com ele, ao meu ver, as atividades formais, né, porque homeschooling é um estilo de vida, então isso eu já faço com ele desde que ele nasceu, mas as atividades formais têm muito mais como propósito educar a mim mesma, que preciso aprender a ter essa disciplina e rotina de ensino, do que o próprio Ben, tá? É uma coisa que eu acredito que eu tenho mais necessidade neste momento em que ele está com apenas 2 anos do que ele mesmo. Como eu moro numa casa comum, não numa escola, e eu não vou transformar a minha casa numa escola, eu não tenho um lugar para ficar colocando tantas coisas, tantos materiais. Então, trouxe aqui para mostrar para vocês uma caixa, que é onde eu guardo os materiais que eu utilizo com o Ben para fazer isso, esse homeschool. Aqui dentro está então o conteúdo do que eu vou usando com ele mês a mês. O que eu vou mostrar para vocês aqui é o que basicamente eu uso. Claro que eventualmente eu uso outros materiais que não estão aqui, que à medida que eles cumprem a sua finalidade, então eles saem da caixa e outras coisas ocupam esse espaço. Tá? Então essa caixa aqui é para ser prática a minha vida. A hora de fazer as atividades, eu pego a caixa, coloco em cima da mesa, a gente realiza as atividades, depois guardo na caixa e a caixa vai para o seu lugar e não tem uma escola dentro da minha casa, mas uma caixa de atividades para o Ben, ok? Vou mostrar aqui então algumas coisas que são muito básicas a gente tem em casa quando tem uma criança pequena, que é, por exemplo, o giz de cera, ele utiliza, tem aqui de várias espessuras, grossos, mais finos, mais fininhos ainda, aqui ó, que ele usa para fazer as suas atividades de pintura. Ele já está usando também, começou há umas 2 semanas, a manusear a tesoura. Eu sei que ele só tem 2 anos de idade, é uma tesoura sem ponta e sempre com a minha presença. Mas ele me viu usando e quis tentar usar, eu deixei ele usar e agora eu tenho incentivado que ele aprenda a usar na minha companhia. Depois disso, as tesouras ficaram escondidas em casa porque não quero ter surpresas. Elas aparecem somente na hora em que a gente vai fazer as atividades. O pincelzinho que eu tenho usado quando a gente vai trabalhar com tinta. E na verdade eu não uso tinta, eu uso essas colas coloridas assim, que uma prima que é professora me deu a sugestão, falou: Karine, olha, para limpeza, a cola é muito mais prática do que a tinta. E, gente, funciona super bem, tá? A cola, ela é muito mais prática de limpar onde ela cai, de limpar a mãozinha da criança, até o pé é prático de limpar quando a gente precisa pintar o pé.
Mês passado, o mês de fevereiro, eu trabalhei com ele a história da Arca de Noé. E aí eu comprei esse livrinho aqui, gente, foi baratíssimo, não custou nem R$2. Que é um livro de colorir, ó. E ele fez as suas pinturas ali, eu auxilio ele. Eu tenho ensinado a ele que ele tem que completar uma atividade até o final, antes de passar para outra. Então, antes dele ir para a próxima página, ele precisa terminar essa daqui. E aí eu vou pintando junto com ele as atividades. Percebe? Ele faz a pintura do jeito dele, eu vou fazendo do meu jeito. E aí daqui a pouco ele quer fazer onde eu estou fazendo. E a gente troca de giz e é uma festa. Mas o importante é que eu tenho ensinado, ele já tem pintado mais dentro dos desenhos. Aqui para o final tem... Aqui ele já tentou ficar mais dentro dos desenhos. E tem sido uma atividade legal que a gente tem feito juntos. Ele pede para fazer, ele gosta de fazer a atividade. E aí eu aproveito o conteúdo do que eu estou trabalhando com ele, da história bíblica, para utilizar também. Um outro material que eu utilizo com ele é esse daqui, ó. Esse daqui, só para pequeninos. É uma coleção preparada para crianças de 2 anos. Eu já postei algumas coisas sobre esse material e muitas mães ficaram curiosas para saber que material era esse. Então eu preciso deixar claro o seguinte, esse não é um material bíblico, não é um material de conteúdo especificamente cristão, não é, tá? Esse é um material que me foi recomendado por ser um material que se usa em escolas, em muitas escolas, muitos professores gostam desse material e aí me recomendaram utilizar com ele em casa. Mas eu adapto, tem coisas aqui que eu não vou trabalhar com ele. Então, ovo da Páscoa não faz parte da nossa cultura aqui do nosso lar. Carnaval também não. Então, ele vai conhecer as coisas que existem nesse material de acordo com aquilo que eu vou selecionando, tá bom? Mas quase tudo se aproveita, são poucas coisas que eu pulo, que eu não utilizo com ele. Então tem esse aqui que é de fazer arte com as mãos, e aqui tem algumas pinturas que a gente fez, coisas que ele fez com a mãozinha dele, e aí eu vou fazendo junto com ele. Esse aqui foi o último que nós fizemos, ó. Ele pintou, ele já tá pintando mais dentro, esse marrom foi ele que pintou sozinho e eu ajudei ele com o verde. E ele fez aqui com o polegar os peixinhos dentro do aquário. E aí eu completei segurando na mãozinha dele com lápis a barbatana, a nadadeira dos peixinhos. Esse aqui todinho é fazendo assim, com tinta, né, que eu uso a cola colorida. Tem esse daqui que são os deveres de casa, né, no caso do Ben, tudo é feito em casa mesmo. Onde ele vai ter diferentes atividades para realizar. E isso aqui vai no tempo dele. Eu vou mostrar esse aqui, por exemplo. Ele tinha que rasgar os papeizinhos e colar no caminho. Bom, eu descobri que rasgar papeizinhos pequenininhos assim é um desafio para crianças de 2 anos de idade. Eu achava que ia ser muito fácil rasgar, afinal de contas, até bebezinhos às vezes rasgam sem querer. Mas uma coisa, gente, é rasgar sem querer. Outra coisa é rasgar intencionalmente, especialmente pequenininho assim. Isso exige uma habilidade motora fina que eles ainda estão desenvolvendo. E aí o que aconteceu aqui que eu quero comentar? Ele rasgou alguns, eu ajudei ele a rasgar, fui ensinando ele como se rasga, fizemos tudo juntos. E eu ia botando as gotinhas onde ele dizia que queria colar os papeizinhos. E aí ficou esse vão aqui porque chegou um momento em que ele disse que ele não queria mais colar o papelzinho. Então acabou a atividade. Quando ele não quer mais fazer a atividade, quando ele já cansou, acabou, porque o objetivo não é obrigá-lo a fazer uma coisa desagradável, tá? Então aqui, nesse dos deveres de casa, tem coisas muito legais que normalmente as crianças levariam para casa para fazer com os seus pais e a gente acaba fazendo aqui porque tudo é feito em casa mesmo. Tem também esse portfólio, que são outras atividades, atividades de projetos. Aqui, ó, por exemplo, colar as bolinhas de papel crepom, que é outro desafio para a criança, fazer bolinhas de papel crepom. Não é algo fácil para eles fazer as bolinhas com as pontas dos dedos. A gente tem que ajudar. Eles aprendem, eles vão fazer, vai ficar meio grande, a gente ajuda a deixar menorzinha e depois eles colam. Aqui, eles se conhecendo, né, quem ele é, qual a cor do cabelo dele, qual a cor dos olhos, qual a cor favorita. Aqui ele ainda estava pintando bem fora do desenho.
Então, o portfólio tem atividades muito legais que ele tem gostado bastante de fazer. E o outro material que vem aqui dentro, que eu estou usando, é este aqui, que vai trabalhar linguagem, vai trabalhar matemática. E a princípio eu tenho feito no ritmo dele. Por exemplo, aqui ele levou com giz o trem para dar uma volta na folha. Aqui também era uma atividade com o trem. Então ele pintou aqui o caminho, o sol, as montanhas, escolheu as cores, nós rasgamos os papeizinhos e ele colou os papeizinhos ali para colorir os vagões. E aí vão textos para ler com a criança, vai trabalhando quais são as cores, os números, é bem legal. Mas tudo no ritmo dele. Vem também um CDzinho, mas eu não costumo utilizar músicas não cristãs com o Ben, então não tenho utilizado o CD. Para as mães que estavam curiosas, então, esse é o material pedagógico, eu vou colocar o link, eu não recebo nada por isso, tá, gente? Ficaria feliz se a editora quisesse me patrocinar, mas eu não recebo nada com isso. Estou mostrando porque muitos de vocês queriam saber que material é esse. Ele vem assim na caixinha e aí eu já guardo dentro da outra caixa mesmo. E dessa maneira torno mais prática a minha atividade com ele no dia a dia. Eu tenho buscado utilizar com ele coisas que estão de acordo com a fase do desenvolvimento, que podem ser atrativas. Então lá no portal Pequenina Luz, você vai ver que eu tenho um material chamado Pequenas Histórias, Grandes Lições, para crianças de 1 ano até 6 anos, onde eu coloco, de acordo com a idade delas, que atividades você pode desenvolver em casa com o seu filho para desenvolver nele tanto as faculdades mentais quanto as faculdades físicas e espirituais. Quando eu falo de faculdades mentais, eu estou falando das inteligências múltiplas, inteligência lógico-matemática, inteligência linguística, inteligência espacial, musical, naturalista, interpessoal, estou falando disso. Quando eu falo de faculdades físicas, estou falando do desenvolvimento motor, estou falando do crescimento do seu filho, da força, da atividade mesmo que o corpo precisa desenvolver. E das faculdades espirituais, desenvolvimento de valores cristãos. Então, você entrando lá no portal, se está disponível para assinantes mensais e anuais, você tem acesso a todo esse material. Cada mês eu acrescento uma nova história, que são as parábolas de Jesus, e através de cada uma das parábolas eu sugiro atividades para serem desenvolvidas em casa que desenvolverão essas habilidades nas crianças. Isso é o que eu tenho feito na minha casa, esse é o homeschool que eu realizo com o Ben, além do culto doméstico que eu faço com ele, além das músicas que eu canto e dos instrumentos que eu permito a ele manusear. Eu espero que você tenha gostado, espero que você desenvolva na sua casa coisas que possam levar o seu filho a ter um bom desenvolvimento e que Deus abençoe o seu lar.